Segundo o jornalista e administrador de empresa Gregório Donizete Freire Neto, de 27 anos, ele e a namorada fizeram o uso de morfina, medicamento para aliviar a dor, no apartamento dele na tarde do último domingo. Após perceber que Irna tinha desmaiado, tentou levá-la a um hospital, mas acabou dormindo por causa do efeito das drogas. Quando percebeu que a namorada estava morta, ele resolveu colocar o corpo dentro do porta-malas do veículo. Mas os advogados da família de Irna contestam. É preciso que a investigação seja feita na sua amplitude. É preciso que se abandone, porque está se trabalhando em cima de uma versão de que não houve violência, quando essa violência é visível, inclusive uma lesão nas costas. Qual é a comparação que foi feita com a blusa, por exemplo, que a moça usava? A blusa foi cortada? Houve uma lesão nas costas. Ela estava sem a blusa ou a blusa foi cortada também? Então, no momento, me parece absolutamente inaceitável que se admita e que se conduza a investigação a partir do princípio de que não houve violência. Houve sim violência, precisa se esclarecer de que natureza. Então, me parece que a investigação precisa ser redirecionada. Já para o advogado do empresário Gregório Donizete, Leandro Vasques, seria precipitado fazer qualquer tipo de afirmação antes do laudo pericial. Nós acreditamos que nós não podemos querer desvendar o que aconteceu antes da polícia, não é? A polícia judiciária, ela está atuando de maneira absolutamente serena, centrada, e nós estamos confiantes de que no desfecho se constatará que efetivamente o Gregório jamais desejou a morte da namorada. Em 6 meses de relacionamento harmônico, jamais se constatou qualquer tipo de desarmonia, qualquer tipo de desentendimento, qualquer tipo de desavença. Infelizmente o que se verificou foi uma tragédia sem medida, uma calamidade que abateu as famílias, mais fortemente uma do que outra. E agora nós estamos com serenidade aguardando a conclusão do inquérito e aguardando principalmente os laudos periciais. Manifestações anteriores ao laudo pericial, manifestadas por mim, advogado, pelos outros advogados, pelos familiares, de qualquer que seja o lado, serão manifestações meramente retóricas, porque estarão se antecipando a um estudo científico que está sendo realizado, né? De acordo com as informações da polícia, no decorrer de domingo, após o fato ter acontecido, o acusado Gregório Donizete Freire Neto se hospedou em uma pousada na praia de Iracema e tentou se matar. No dia 1º de maio, nós ouvimos o Gregório. Ele relata que no dia se hospedou em uma pousada da praia de Iracema, que quebrou um vidro, né, e tentou se matar. Então os policiais, os investigadores, aqui a Amanda com os demais integrantes da nossa equipe, irão a essa pousada tentar colher alguma informação, obter imagens, né, e intimar o proprietário dessa pousada para inquirição aqui na divisão de homicídios. Delegada, alguns vídeos, né, já foram vistos aí pela DHPP. Esses vídeos batem com o depoimento que o Gregório falou aqui para a senhora? Eles estão sendo analisados pelos investigadores aqui da divisão de homicídios, né? Então eu ainda não tenho o relatório preliminar da análise desses vídeos. Estamos aguardando o resultado do cadavérico, né? E a polícia só pode se manifestar acerca, né, das lesões né, que a família disse que visualizou no corpo da vítima, né, após o resultado dos exames, né, que foram solicitados à PEFOS. Segundo as pessoas que visualizaram o corpo, né, que chegaram, né, bem próximo ao corpo, né, não visualizaram, né, hematomas. Né. Então, era já à noite, né, a iluminação não era assim apropriada, muito adequada, e isso foi visto, né, segundo os familiares, na PEFOS. Nós conversamos com os advogados do Gregório e eles informaram que o Gregório está internado em uma clínica de recuperação. Isso vai atrapalhar o andamento do processo, delegado? Não vai, né? Nós estamos ouvindo testemunhas, solicitando perícias. O veículo dele de hoje para amanhã vai ser novamente periciado. E eu acredito que até terça-feira ele vai ser reinquirido. O Gregório se apresentou com advogado, né? Se apresentou com advogado, mesmo ele não se apresentando com advogado, se apresentando sozinho. Toda pessoa que comete um crime se apresenta à autoridade policial, confessa aquele crime,
a lei diz que ele tem que ser liberado, ele não pode ficar preso, entendeu? Embora o Gregório tivesse, né, sido preso em flagrante por ocultação de cadáver, que é um crime permanente, a autoridade policial, né, no caso dele, que ele não tem antecedentes, a autoridade policial, né, nesse caso, deveria arbitrar fiança, porque o crime é de 1 a 3 anos, entendeu? Então, ele não ficou preso por quê? Porque ele se apresentou espontaneamente e também, caso ele tivesse sido preso em flagrante, né, ainda caberia fiança e ele seria liberado, pagaria fiança e seria liberado. Delegada, a senhora disse que conversou com o síndico do prédio em que o Gregório morava, local em que o carro estava estacionado. O que o síndico relatou para a senhora que vai auxiliar nas investigações? Ele mora há 4 anos no condomínio, ele foi casado e separou-se há 1 ano e disse que não há relatos, né, de algum envolvimento do Gregório em incidentes dentro do condomínio, nem também não há registro também fora, né? E que ele viu algumas vezes ele com a vítima, e os dois de mão dadas conversando, no elevador e também na garagem. Foi isso que ele repassou. Então, naquele dia ninguém percebeu? Naquele dia ele não viu o Gregório, ele tomou conhecimento do fato quando a polícia chegou ao condomínio. A principal contestação dos advogados da vítima são as marcas que a universitária ia apresentar pelo corpo. Nossa equipe entrevistou o perito Pedro Amaro, que fez a perícia do local. Veja aí. Apareceram algumas imagens aí em fotografias divulgadas em redes sociais de hematomas no corpo da vítima. Alguns falam que são hematomas, né, feitos aí pelo acusado, né? Outros já falam que é um processo natural do corpo. O que a perícia tem a dizer referente a isso? Olha, nós fomos acionados para comparecer ao local da ocorrência, isso no domingo à noite, por volta de... Nós chegamos lá exatamente às 22h50 e logo constatamos a presença de um cadáver do sexo feminino dentro de um porta-malas de um veículo. Fizemos o levantamento com base no histórico da ocorrência, de que aquela pessoa estaria ali por conta de envolvimento ou teria feito uso de substância entorpecente, e aí nós direcionamos o nosso exame neste sentido, para procurar alguma evidência no local que mostrasse que aconteceu a coisa dessa forma. Nós encontramos elementos que indicavam realmente o uso dessa substância e fizemos o recolhimento desse material, outros foram apreendidos pela divisão de homicídios e todo o material foi encaminhado para a perícia para exames complementares. Tivemos o cuidado de acompanhar o procedimento da necrópsia também, onde nós discutimos, inclusive com o médico, sobre a situação em si, né, no geral, a questão do que poderia ser encontrado no corpo da vítima. Solicitamos exames nas unhas da vítima, isso é um procedimento comum na perícia, quando a gente tem possível ato de violência anterior à morte, anterior à ocorrência. Então nós tivemos esse cuidado de pegar as amostras da parte das unhas da vítima, justamente para coletar algum tipo de, vamos dizer, de DNA, material biológico de pessoas com quem ela pode ter tido contato antes do evento. Com relação às lesões, que está sendo bastante questionada, na superfície corporal da vítima, nós fizemos um levantamento também criterioso neste sentido, porque acredito que seja também muito importante para o andamento do processo. E o que nós temos a dizer a respeito desse ponto específico é que nós constatamos os livores cadavéricos já fixados, o que ocorre em média depois de 12 horas do óbito, ou seja, depois daquele horário, aqueles livores, eles não se modificam mais, eles ficam fixos naquela parte. Você pode revirar o corpo para um lado ou para o outro, e aqueles livores, que são aquelas manchas avermelhadas que ficam, onde o sangue fica depositado na parte mais baixa do corpo,
eles já estavam fixados. Isso nos levou ao entendimento de que aquele cadáver ele já estava ali há mais de 12 horas, o que vai ao encontro do que, em tese, eu tomei conhecimento de que seria mais ou menos esse horário que aquele corpo estaria naquele carro. Encontramos algumas manchas no corpo. Agora, esse corpo, essa pessoa, ela foi colocada dentro de um porta-malas e, eventualmente, essas manchas ou marcas que estão sendo divulgadas aí, eu vi algumas fotos aí na imprensa, elas podem ter sido provocadas pelo próprio, na hora que foi colocado dentro do carro também, né? Questão de ferimentos, etc. De repente se foi jogada, né? De repente o braço pode ter tido contato com a porta na hora que bateu, tudo isso aí é analisado, né, Pedro? Perfeitamente. Essas lesões, elas podem ter sido provocadas no momento em que a vítima foi colocada no veículo, como eu dizia. Agora, também nós não afastamos a outra possibilidade de essas lesões terem sido provocadas por alguém. Então nós continuamos naquela mesma coisa, na mesma situação de análise. Né? Tudo que a gente falar agora, seja quem for, vai ser pura hipótese. Então o que acontece? Eu estou com o meu laudo, estou elaborando o laudo, já estou quase que concluindo. Vim aqui na divisão de homicídios hoje para fazer alguns questionamentos aqui com a própria delegada a respeito do caso. Mas assim, tudo que for falado agora, inclusive por mim, vai ser hipótese, porque eu vou esperar o laudo do médico para confirmar com o que eu vi no local. A questão, eu encontrei também uma lesão de natureza punctória, típica de aquela punctória onde o instrumento que causa ele é mais longo do que largo, ou seja, tipicamente de uma agulha, por exemplo. Uma agulha na junção entre o braço e o antebraço da vítima, que talvez nos leve a entender que tenha sido uma injeção ali. Né? Encontramos outros elementos que no apartamento também foi vistoriado por mim, e lá nós encontramos elementos que indicam que alguém ali fez uso de uma seringa, porque nós encontramos elementos, não vou dizer quais são, estarão todos no laudo, mas que foi adquirido sim, 2 seringas foram utilizadas, encontramos algodões com manchas de sangue, também foram apreendidos, nós apreendemos para análise pericial. É um caso que precisa ainda ser bem analisado, né? Bem analisado, a gente está pegando todos os detalhes, conectando a minha observação com o que foi observado pela delegada, pelo médico, perito legista, e no fim a gente vai mostrar um resultado que vai mostrar a verdade real dos fatos.